Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. É muito bom falar de Vasco da Gama, mas falar de Vasco após um dia em que o Vasco vence duas vezes é melhor ainda. E olha, torcedor vascaíno, inclusive, se alguém chega para você no meio do ano passado e diz assim, ó, o Vasco no início de 2024 enfrentará o Boa Vista no Campeonato Carioca com um time alternativo, o restante do elenco vai vencer em São Januário pela estreia do Campeonato Carioca pelo placar de 2-0 e com o elenco titular, os principais jogadores, irá enfrentar o São Lourenço dentro do Uruguai e vencer pelo placar de 1-0. Se você fosse um torcedor vascaíno, no meio do ano passado eu visse exatamente essa frase, você que está aí do outro lado iria virar e falar: essa pessoa aqui está completamente louca. E olha, vascaíno, acabou acontecendo. O Vasco, com um elenco alternativo, sobrou em São Januário, venceu pelo placar de 1-0. E no Uruguai, em um jogo muito difícil, em um jogo muito truncado, enfrentando um adversário que hoje, tecnicamente, mostrou estar mais preparado do que o Vasco da Gama, o Vasco conseguiu conquistar a vitória e conquistar o troféu Pablo Guiñazú. A gente, é claro, vai falar sobre isso, falar sobre essas duas partidas, trazer aqui as entrevistas coletivas de William Batista e também do atleta Leandrinho, lateral esquerdo, autor do segundo gol do Vasco ontem diante do Boa Vista no Caldeirão, e falar sobre tudo que vem acontecendo hoje dentro do nosso Gigante da Colina. Tem Luco Orejano saindo ovacionado, tem Léo muito animado, né, com um gol marcado ontem em Punta del Este e muitas outras informações. Um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado e bom, inclusive, ser feito aqui nesta manhã de sexta-feira, você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, não perca tempo, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Inclusive, sobre o Acorda Vascão, né? Você aí, torcedor vascaíno, é bom ficar ligado, pois você que é membro do canal do Gigante Vasco tem acesso exclusivo ao Acorda Vascão antes das 7 horas da manhã, que é o horário que a gente coloca aqui no nosso canal. Então, se você é membro, corre aqui às 4, às 5, às 6 horas da manhã, às 6h30 e vem assistir com exclusividade o Acorda Vascão antes de todo mundo. Inclusive, né, mandar um abraço aí para os novos membros aqui do nosso canal, o Jesuíno e também o Denner Campos, dois vascaínos de coração ilustres que se tornaram membros do canal na noite, aliás, durante, né, ontem, quinta-feira. Mas vambora, rapaziada, vambora, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, pois ontem o Vasco entrou em campo duas vezes. No Rio de Janeiro, em São Januário, o Vasco conseguiu conquistar a vitória diante do Boa Vista para mais de 12 mil torcedores no nosso Caldeirão. E também lá em Punta del Este, no Uruguai, no estádio Domingo Burgueno, o Vasco também conseguiu sair com um resultado positivo, venceu a equipe do São Lourenço, um jogo muito mais truncado, muito mais difícil, pelo placar de 1-0. O que temos primeiramente a falar sobre esse jogo que aconteceu lá no Uruguai. Quero começar falando, né, sobre essa partida antes da gente entrar no assunto sobre o que rolou aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Inclusive, só um aviso a você, torcedor vascaíno, que já nos acompanha há algum tempinho, e você principalmente, né, que está aqui pela primeira vez, esse aqui, ó, não é o nosso cenário. Tiramos uns dias para descansar, estamos de férias, não parando conteúdo, mas dando mais parecida na nossa cabeça. A gente vai continuar postando vídeo no horário certinho, conteúdos certinhos, mas não no nosso cenário. Em breve estaremos aí de volta na nossa casa, no nosso estúdio, gravando e trazendo conteúdo a vocês de lá. Mas prosseguindo aqui, né, vamos falar sobre o que interessa, vamos falar de Vasco da Gama, porque ontem, né, no Uruguai, às 10h15 da noite, horário de Brasília, o Vasco enfrentou a equipe do São Lourenço no estádio Domingo Burgueno Miguel. O Vasco foi a campo dessa maneira que está aparecendo aí na imagem a vocês, com o Léo Jardim no gol, Rojas, Medel, João Vitor e Lucas Piton formando um quarteto defensivo, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho no meio de campo, Rossi, David e Verratti formando a trinca ofensiva. Quais foram as mudanças em comparação ao elenco do ano passado?
Rojas entrou no lugar de Paulo Henrique, que foi o titular absoluto na reta final de Campeonato Brasileiro e uma peça, inclusive, fundamental para a permanência do Vasco da Gama. No lugar do Maicon, o João Vitor ganhou a titularidade, a maior compra, né, da história do Vasco da Gama, 32 milhões de reais pagos pelo zagueiro de 25 anos de idade. Meio campo continuou igual, né, ao que o Vasco fechou o ano de 2023 com Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, e um ataque também muito diferente, um ataque que no ano passado terminou sendo composto por Peck, Payet e Verratti. Nesse jogo de ontem começou com Rossi, David e Verratti, Payet no banco de reservas e Rossi entrando aí na vaga do Gabriel Peck, que é um atleta que está na seleção pré-olímpica, mas será vendido pelo Vasco da Gama de qualquer forma. Então, em comparação, né, ao time que víamos do Vasco da Gama em 2023, 4 mudanças. E 4 mudanças muito importantes para definir o Vasco que começou essa partida de ontem. Falo com relação a desempenho. O Vasco, na minha opinião, e a gente tem que ser muito sincero aqui a vocês, é claro, ainda está na primeira partida do ano, é claro, foi um amistoso, é claro, ainda o Vasco não está preparado para 2024, mas foi um Vasco que não conseguiu desempenhar. Em grande parte da primeira etapa da partida, tirando ali os minutos finais do jogo, e principalmente também os primeiros minutos da segunda etapa, o São Lourenço conseguiu ser superior ao Vasco. O que o São Lourenço passou de impressão ao torcedor vascaíno, que tecnicamente está mais preparado do que o Vasco da Gama. E o que o Vasco em si também passou para o seu torcedor. Minha opinião, é importante falar que o Vasco precisa de peças, que o Vasco precisa contratar. O Rojas parece ser um jogador muito bom, esse novo reforço do Vasco, mas parece que ainda está perdido um pouco na posição. A gente vê que ele às vezes faz uma jogada que o Rossi, que é o ponto que está ali do lado dele, não entende, que o João Vitor, que também está atuando ali pelo lado direito do campo, também não entende. Então dá-se a entender que é um atleta que precisa de entrosamento junto a esse elenco. Além de Robert Rojas, uma situação para mim que foi crucial foi também o setor ofensivo. Rossi e David não se entenderam, principalmente o Rossi. Pelo lado esquerdo do campo, entre David e Lucas Piton, saíam até algumas jogadas, mas o lado do Rossi foi um lado completamente nulo. E é importante para a gente ver como o Gabriel Peck era uma peça importante para o Vasco no ano de 2023. O Vasco ontem caiu muito de rendimento na sua produção de criação de oportunidades, né, com a ausência de Gabriel Peck. Rossi não foi bem, não à toa, foi substituído na virada do primeiro para o segundo tempo. Mas o grande fator para mim, fator essencial, crucial, para que o Vasco não conseguisse render, para que o Verratti não recebesse bolas, e é até importante falar, eu, depois de Germancano ter saído do Vasco, eu assumi um compromisso de não criticar mais um camisa 9, criticar apenas, né, se a gente realmente vê que não tem condições, como por exemplo Pedro Raul, vascaíno no ano passado, em determinado momento do ano, com chances desperdiçadas, gols perdidos, entendeu que Pedro Raul era um atleta que não tinha condições de ser titular no setor ofensivo do Vasco da Gama. Mas o Verratti ontem, depois de tudo que aconteceu na temporada de 2023 do Vasco da Gama, vestindo a camisa do Vasco, inclusive o argentino, ele foi mal, mas o desempenho do Verratti foi ruim porque faltaram oportunidades a serem geradas a ele. Um meio-campo que não criou, pontas que não se entenderam, e tudo isso resvalou no mau desempenho de Pablo Verratti na primeira etapa da partida. E porque essa criação foi muito ruim, porque o meio-campo do Vasco ontem esteve muito mal. E o que comprovou ontem, e eu fiz todo esse enredo para confirmar essa teoria, que o vascaíno acredito que também pensou na noite de ontem no jogo entre Vasco e São Lourenço. O Vasco da Gama precisa reforçar, e principalmente reforçar o seu setor de meio-campo. O Vasco não pode ficar em 2024 tendo Zé Gabriel como primeiro volante e tendo Bruno Prachetes como segundo volante. Paulinho Paula entrou muito bem. Paulinho Paula foi um jogador que deu uma dinâmica a mais no meio de campo, ajudou na criação de jogadas, porém Zé Gabriel e Prachetes não têm condições de serem os titulares do setor de meio campo do Vasco da Gama, tanto pela contenção defensiva, quanto também pelo primeiro passe nas criações de jogadas. O Vasco de Ideias ficou fraco ontem pela presença desses dois atletas, tanto, né, que a partir do momento que o Jair entrou ali do meio campo, tomou conta e foi muito mais presente na criação das jogadas do que o próprio Zé Gabriel, cumprindo a mesma função do volante dentro do sistema de meio campo do Vasco. Então, ontem ficou nítido. O Vasco precisa trazer jogadores para essa função. O Vasco precisa trazer um Cuéllar que seja, o Vasco precisa trazer um Juan Força que seja, o Vasco precisa reforçar essa posição de volante dentro do seu elenco. Não dá para o Vasco ter um ano de 2024 tendo Praxedes e Zé Gabriel cumprindo a função de primeiro e segundo volante. Sobre o Léo Jardim, nada a falar, um baita de jogador. O Rojas, acredito que vai desempenhar bem. O Medel, acredito que vai desempenhar bem. O João Vitor é um baita de jogador também. O Piton
nem comentários. O mesmo Piton que terminou 2023 foi exatamente o mesmo Piton que começou 2024, mas ali do Zé Gabriel até o David, esse lado de Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi e David, precisa consertar. Tem ali alguma coisa que não está encaixando, não deu liga ontem. E o Vasco, para dar essa liga, precisa ir ao mercado e reforçar. Então, é claro, né? Isso foi o que eu pensei sobre a partida de ontem. O que é importante é que o Vasco venceu. Gol marcado por Léo Pelé. O Vasco conseguiu, de fato, conquistar essa vitória importante, que dá um ânimo, um gás inicial nessa temporada de 2024. O Vasco conquistou o troféu Pablo Guiñazú, em homenagem ao volante argentino que teve passagens, inclusive pelo Vasco da Gama, e dá um pontapé inicial muito positivo para a temporada de 2024. A elenco, a jogadores, a peças, mas precisam chegar mais atletas. Com o elenco que hoje Ramon Dias tem em mãos, não vai dar para fazer muita coisa. E inclusive, já pulando aqui para Vasco e Boa Vista, que aconteceu ontem, vou até usar um gatilho. O que eu percebi ontem após acompanhar o Vasco e Boa Vista, porque foram dois jogos colados um no outro, então o Vascaíno entrou vendo o jogo contra o São Lourenço, lembrando do que aconteceu contra o Boa Vista. E o que eu pude perceber? Ontem, o Luco Orejano, se tivesse no Uruguai, seria titular absoluto desse elenco do Vasco. E olha, com sobra Rossi, com sobra Payet, com Rossi Paulinho, em qualquer lugar que Luco Orejano, caso estivesse no Uruguai, ou melhor, em qualquer lugar, Luco Orejano entraria se estivesse no Uruguai. O Vasco ontem, contra o São Lourenço, precisou exatamente do Luco Orejano, que foi contra o Boa Vista. Um jogador que voltava para marcar, que recompôs bem, inclusive nessa primeira rodada de Campeonato Carioca de forma inacreditável, um jogador que quebrava linhas do Boa Vista, do adversário, um atleta que partia para cima, um atleta que tinha um passe diferente, um jogador que criava jogadas, um jogador que dava esse a mais no meio-campo cruzmaltino. Esse Luco Orejano que vimos ontem contra o Boa Vista era o Luco Orejano que seria titular absoluto contra o São Lourenço ontem no Uruguai. Essa peça que faltou no setor de meio-campo cruzmaltino. E essa é a grande realidade. O Luco Orejano entrou muito bem, foi a grande surpresa, inclusive, da partida de ontem contra o Boa Vista. Até as informações que temos a trazer aqui a vocês aqui foi muito elogiado. O Luco Orejano ontem saiu por volta dos 40 minutos da segunda etapa e torcedores vascaínos dentro de São Januário aplaudiram, né, o jogador argentino. Aplausos foram dados pelo bom desempenho do atleta. Um jogador aí que quer sair do Vasco da Gama, mas olha, vascaíno, se eu fosse o Alexandre Matos, depois do desempenho do atleta ontem, eu pegava o telefone e ligava para ele na hora e falava: Orejano, fica, meu filho, fica no Vasco, a gente tem um projeto aqui para você. Porque o desempenho de ontem do Luco Orejano foi muito superior ao desempenho de Rossi e David ontem contra o São Lourenço. Então tem alguma coisa aí. O Vasco, dentro do seu elenco, tem um baita de um ponta-direita, que infelizmente não pode utilizá-lo. Acredito eu que se eu fosse o Alexandre Matos, empurrava essa situação com a barriga, colocava um preço de mercado alto pelo atacante argentino, automaticamente o mercado não vai pagar alto por ele, um valor caro, ele vai ficar no Vasco da Gama e vai ter que ser utilizado por Ramon. Não sei se seria uma boa opção não negociar o Orejano, principalmente após o bom desempenho dele ontem. E não apenas um bom desempenho de Orejano, como um bom desempenho também de outros atletas, né? Por exemplo, o lateral esquerdo Leandrinho, que fez a sua estreia, um baita de um golaço, o Raus, que entrou muito bem no gol, segurança, um jogador que parece que tem sim condições de ser o reserva imediato do goleiro Léo Jardim, o Rodrigo, que surpreendeu muito, baita de um primeiro volante, aquele Rodrigo que o Vascaíno viu, né, no Campeonato Carioca do ano passado sob o comando de Maurício Barbieri, parece que voltou à tona nesse início de 2024, o Paixão, muita vontade, muita determinação, muita garra, falta ainda aquela tomada de decisão para o atacante, mas um jogador muito bom, de fato, que conseguiu entregar bastante no jogo de ontem contra a equipe do Boa Vista. E olha, torcedor vascaíno, se a gente ficou feliz com a vitória contra o São Lourenço e com a vitória também contra o Boa Vista ontem, quem dirá o William Batista, o técnico vascaíno. E ele deu uma entrevista, falou sobre o jogo de ontem contra o Boa Vista e ainda confirmou que essa equipe agressiva, intensa, que foi vista ontem dentro de São Januário, foi um pedido do próprio técnico argentino Ramon Angeldi. E ele falou assim, uma equipe agressiva e intensa, né? Eu falei, deixa com a gente, nós vamos dar o nosso melhor e tudo aquilo que a gente puder fazer para entregar isso e os 3 pontos. Fica o agradecimento a ele também, o Emiliano, o Ramon, o próprio Matos, enfim, todo mundo, a comissão está aqui, né, a diretoria, por todo o suporte no jogo. Acho que
Acho que fica a agressividade do time, o empenho dos jogadores. A gente pegou um clube que está treinando já há quase 2 meses. A gente enfrentou eles na preparação da Copa São Paulo no início de dezembro. Então, a equipe que está com mais laços de treino, está com mais ritmo de jogo, por ter feito mais amistosos. E em algum momento ali que a gente não conseguiu pressionar em bloco alto, até pelo ritmo nosso ainda, pelo retorno recente, os jogadores tiveram um grande empenho, grande dedicação, grande esforço para se manter resiliente dentro do jogo e ganhar os duelos que precisavam ser ganhados, né? Então, acho que fica isso, fica a boa partida do Leandrinho, de alguns outros jogadores da base também. E é claro que saber que isso é só o início e que tem muita coisa ainda para acontecer na vida de todos eles. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, o Ramon Angel Dias está, de fato, tendo participação influente nesta preparação do Vasco aqui no Rio de Janeiro, visando as primeiras rodadas de campeonato carioca. E, inclusive, né, ontem, uma participação importante que tivemos contra a equipe do Boa Vista dentro de São Januário foi do Leandrinho, lateral esquerdo, que foi um dos responsáveis por marcar o golaço durante essa vitória contra o Boa Vista dentro do nosso Caldeirão. E o Leandrinho fez questão de dar uma entrevista à Vasco TV e falar sobre esse momento mais do que especial, marcando um gol ontem dentro de São Januário em sua estreia como profissional. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Eu, nos meus melhores sonhos, eu acreditava que ia estrear com um golaço desse. Mas fico feliz pela partida, pelo desempenho da equipe também. Agora temos outro jogo domingo. Vamos descansar para tentar sair com 3 pontos domingo também. Primeiro gol no profissional, ninguém esquece, né? Fala do lance do gol, você que estava ali, diz como é que foi a jogada, o que você sentiu na hora que viu a bola estufando na rede? Eu passei ele pro Deluca devolveu. Fui feliz fazendo o gol ali. Eu tenho que agradecer a Deus mesmo pela oportunidade e os professores que acreditou no meu trabalho. O que foi a primeira coisa que veio na cabeça quando você viu a bola entrando? Eu não sabia como é que acontecia a comemoração, só me joguei ali no chão e agradecer a Deus. Foi isso, um momento único mesmo, que eu nunca vou esquecer desse momento. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, de fato, Leandrinho muito empolgado, inclusive alguns torcedores ontem nas redes sociais chegaram até a comparar o Leandrinho com o Felipe Maestro, mais um dos crias das categorias de base do Vasco que brilhou muito vestindo a camisa do Cruz Maltino durante os anos de 98 até o ano de 2000, um dos maiores vencedores, inclusive o maior vencedor vestindo a camisa do Gigante da Colina é o Felipe Maestro, lateral esquerdo, canhotinho também, de muita habilidade. E o Leandrinho foi comparado ao Felipe após esse golaço ontem em São Januário, um baita desempenho também. Então, né, se temos que listar alguns nomes, Leandrinho, Paixão, o próprio Luco Orejano, são atletas aí que Ramon Dias tem que ficar de olho, que podem sim ser utilizados no profissional. Vasco carece por um lateral, por que não pegar o Leandrinho e colocar para juntá-lo, né, ao profissional, botar para treinar, pegar essa experiência. Hoje a gente já falou, acabamos de comentar aqui com vocês, Luco Orejano é um baita de um ponta, o Vasco hoje carece de pontas. Matos, conversa. Vamos fazer alguma coisa por esse argentino, vamos trazer esse argentino de volta da colina histórica, de volta, ao elenco principal. Outros atletas como Paixão também, um jogador que pode sim ser integrado ao elenco profissional. Ontem esse Vasco Boa Vista serviu para abrir os olhos de muitos torcedores vascaínos com relação ao elenco que de fato o Vasco tem em mãos. Saldo de ontem muito positivo. 2 jogos, 2 vitórias. O elenco alternativo aqui no Rio de Janeiro sobrou contra o Boa Vista. No ano passado a gente via um Vasco da Gama com o elenco alternativo também sofrendo para vencer Portuguesa. A gente ano retrasado, numa Série B do Campeonato Brasileiro, via um Vasco sofrendo para vencer de Sampaio Correia, de Portuguesa também, em São Januário. Eu lembro dos jogos em que vi, um Vasco formado por, com todo respeito, Anderson Conceição, Thiago Rodrigues, Edmar, que sofria para ganhar nas primeiras rodadas de Campeonato Carioca. Hoje a gente vê um Vasco com um elenco alternativo, vence e vence com a facilidade que venceu ontem dentro do Caldeirão. Então, se é para comparar ano a ano e ver a evolução, a gente vê uma evolução gigantesca dentro do Vasco. Se a expectativa já tínhamos há 2 anos atrás, mesmo com o Vasco sofrendo nessas primeiras partidas da temporada, quem dirá, a partir desse momento em que a gente viu o Vasco ontem entrando 2 vezes dentro de campo, com limitações, com dificuldades, mas conseguindo conquistar as vitórias e dando boas alegrias ao vascaíno durante a quinta-feira. Agora é focar nas partidas de domingo. O Vasco domingo volta a campo, o Vasco enfrenta às 8h30 da noite, nos mesmos horários, em 2 jogos, o Sampaio Correia aqui na cidade carioca e o Deportivo Maldonado no Uruguai. Então, é claro, a partir de sexta-feira, hoje e amanhã também, o elenco aqui no Rio de Janeiro e o elenco em Punta del Este no Uruguai focarão todos os seus olhares para estes 2 jogos. E olha, Vascão, para fechar aqui o vídeo, onde porém deixa aí a sua opinião sobre o que você espera do Vasco da Gama para essa temporada de 2024, falar sobre Luciano Rodrigues, porque o que temos a trazer aqui a vocês
sobre esse atacante uruguaio de 20 anos de idade, né? Luciano Rodrigues é um atleta que interessa muito ao Vasco da Gama, isso é um fato. O Vasco já realizou 2 reuniões por esse jogador. O Vasco quer formalizar uma proposta por esse atleta, quer investir na compra dos direitos econômicos dessa promessa do futebol uruguaio. E ontem a imprensa uruguaia confirmou, né, que o fato do Vasco ter recuado por Juan Esforça não se deu apenas pelo interesse em Gustavo Cuéllar. Uma negociação não impede a outra, de acordo com a imprensa uruguaia. Muito pelo contrário, o desejo da diretoria vascaína era trazer Cuéllar e também trazer Esforça. Cuéllar é um jogador de 31, Esforça era um jogador de 21, um mais maduro e um mais jovem. Juventude, experiência, 2 se complementando para um, inclusive, ajudar o outro. Porém, de acordo com a imprensa uruguaia, o fato do Vasco ter desistido de Juan Esforça não se deu pela chegada de Cuéllar, mas sim pelo hoje interesse que o Vasco ainda tem por Luciano Rodrigues. E o Lúcio Rodrigues, fato de investimento, pois o Vasco, por Juan Esforça, terá que gastar altas cifras, mas principalmente pela vaga de estrangeiros que hoje o Vasco tem dentro do seu elenco. O Vasco já tem 6 atletas estrangeiros dentro do elenco cruzmaltino, terá que liberar mais para a chegada, né, de Cuéllar e para a chegada de mais estrangeiros que ainda virão pela frente. Caso o Luco Orejano fique, o Vasco também terá que liberar outros jogadores. Então, pela hoje falta de vaga que o Vasco tem de estrangeiros dentro do seu elenco, o Vasco preferiu recuar por Juan Esforça pelo desejo de ou trazer o Lúcio ou de trazer outro atleta do mercado sul-americano. Mas principalmente o Luco Rodrigues foi um fator determinante para que o Vasco recuasse, né, nas negociações pelo volante argentino de 21 anos de idade. Porém, mesmo diante disso, mesmo diante das informações dadas pela imprensa uruguaia, ontem informações do Germán Garcia Grova, que é um dos principais setoristas aqui do mercado sul-americano, é de que o Feyenoord, o clube do futebol holandês, formalizou uma proposta pelo atacante Lúcio Rodrigues, uma proposta no valor de 10 milhões de euros fixos, mais objetivos que podem fazer com que essa compra chegue a 14 milhões de euros, ou seja, 50 milhões de reais fixos, e uma compra que pode chegar aí até a casa dos 70 milhões de reais. É muita grana colocada na mesa pelo Feyenoord. O Liverpool faz jogo duro, o Liverpool quer 15 milhões de euros, quase aí 75 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. E hoje, né, as negociações por Lúcio Rodrigues começam a se colocar em um patamar financeiro muito acima daquilo que o Vasco da Gama estaria disposto a investir. As conversas do Vasco da Gama por Lúcio Rodrigues estariam ali na casa dos 40 milhões, 45 no máximo. O Feyenoord chegou colocando outra coisa na mesa, um valor muito acima, que dificulta de fato as tratativas pelo Lúcio Rodrigues junto ao Cruzmaltino. Mas é claro, a gente sabe como o mercado muda rápido, se movimenta rápido, a gente vai ficar de olho para informar a vocês tudo o que está acontecendo. A gente, nesse momento, fica por aqui. Esse foi Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Retornaremos já na parte da tarde com Fala Gigante, na parte da noite também com o Boa Noite Gigante, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.